Agora sim vocês Amen. podem ir para Kids, suas now you aulas. can go to your classes. Amém. Amém. Deus é bom. God is good. Deus é bom, Deus é fiel. God is good. He's faithful. Antes de você sentar, provavelmente você viu que você tem essa Before folhinha. you sit down, you probably saw that you have this paper there in your seat. Queridos, antes também de eu entrar na mensagem, Even before going to the eu quero message, lembrar você de tirar uma foto com a sua mãe, I want com to seus filhos, no remind you of caso. taking a picture with your No nosso kids mural. in our Vai lá, mural. procura a sua foto. Go there, look for your picture. Diaconisa Cíntia colocou a foto de todos. Deaconess Cynthia put everyone's pictures E o there. nosso mural de Dia das Mães está lindo. And our Mother's Day mural is Então, beautiful. tire a sua So foto take com a seus picture filhos. with your kids in there. Mesmo os filhos adolescentes que não querem tirar foto. Even the kids who do not want to take the picture. Só querendo entrar com o microfone. Force seus filhos adolescentes a tirarem Force foto your com vocês. teenage kids to take the pictures. Mas antes de você sentar, você viu que But você tem before um you take a papelzinho na sua seat, cadeira. you saw that you have a paper E- in your chair. E todo culto dessa série de Every service mensagens, during this message, nós temos esse papel que de um lado é inglês, do outro lado é em we have português. this paper that on one side it's Portuguese and another in E a gente English. encoraja você a levar para And we casa encourage you to take it para home você refletir durante a so semana. that you can reflect on the message throughout the week. Semana passada nós começamos a nossa série de mensagens Last week we started our message series, e o pastor Thomas pregou sobre uma mãe. and Pastor Thomas preached about a mother. Pregou sobre a mãe de Jesus, He preached Maria. about Jesus' mother, A Mary, oração corajosa de the Maria. courageous prayer of Mary. Mas hoje eu também queria pregar sobre uma But mãe. today I also want to preach about a Ou uma mother, mulher que muito or queria a ser mãe. woman who really wanted to be a E hoje nós mother. vamos refletir sobre a oração And today we're going to de reflect on the Ana. prayer of Hannah. Convido você a fechar os seus I olhos, want to vamos invite orar you ao to Senhor. close your eyes. Let's pray to the Lord. Senhor, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Lord, thank you for your word. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é cheia, Senhor, de exemplos para nós. Thank you because your word is full of examples to Homens us. e mulheres corajosos, Men Senhor, and women who are brave, que oraram e who clamaram. prayed and cried out. E nessa manhã, Senhor Deus, this morning, nós começamos, Senhor, orando também We e start by pedindo praying, asking para que o Senhor fale They conosco, may speak to para que o us. Senhor nos They may transforme. transform Abrimos us. o nosso coração para receber We tudo que o open Senhor our tem para hearts to nós. receive everything you have for us. Em nome de Jesus nós In oramos. Jesus' name we pray. Amém. Amen. Amém. E o tema da nossa mensagem de hoje é derramando a nossa alma, And ou the theme of our derramando a message alma. this morning is pouring out the soul. E é uma oração de uma mulher It is corajosa, the prayer of a brave and courageous uma mulher woman. que queria ser A mãe, woman who wanted to be a e ela mother. foi diante do Senhor And she went before the Lord com coragem. with bravery. Bom, a gente sabe pouco sobre Ana. We know a little bit about Hannah. A gente sabe que Ana era casada com We Eucana. know that Hannah was married to Elkanah. A Bíblia diz que Eucana ele tinha Ana e The Penina como Bible says mulher. that Elkanah had Hannah and Penina as a wife A or Bíblia fala wives. que Eucana amava muito The Ana, Bible says that Elkanah really loved Hannah, mas diz que Ana chorava but muito, says that Hannah would cry a lot porque ela queria muito ter because filhos. she really wanted to have children. Enquanto Penina tinha filhos, While Penina had a Bíblia kids, fala que Penina também ficava ali the incomodando Bible says Ana. that Penina was there annoying Hannah, Ficava ali, incomodando, não é qual a palavra, Zombando. zombando de Ana. would mock Hannah. Aí vamos imaginar, você casado com o mesmo And homem. imagine they're both married to the same man. E todos os dias Penina ia And lá e every day zombava de Penina Ana, would go there and mock porque Ana Hannah era estéril. because Hannah was barren. Mas a Bíblia fala que Eucana amava muito Ana. But the Bible would say that Elkanah really loved Ao Hannah. ponto de Eucana virar para Ana e falar: olha, por que você está chorando To the point tanto? that Elkanah looked at Hannah and would say, "Why do you cry Eu so não sou much? melhor para você do que 10 filhos. Am I not better to you than 10 children?" Mas ao mesmo tempo mostra a And tristeza at do the same coração time, it de shows Ana. the sadness of Anna's heart. E agora a gente vai abrir nossas Bíblias em 1 And now we're going to Samuel, open our Bibles to 1 Samuel, de 11 a 15, chapter 1, from verses que nós 11 to vamos 15. ler uma das orações de Ana ao And we're going to Senhor. read one of Hannah's prayers to the Lord. 1 Samuel de 1 11 Samuel a 1, 15. 11 through 15. Diz assim: Ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada
nada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, How long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not so, my lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Amém. A gente tem aqui Ana com uma alma muito Here we see abatida. Hannah with her soul downcast. Ana estava amargurada, ela She estava was triste. bitter, she was sad. Não somente pela vontade de ter filhos, Not only because she wanted to have kids, mas uma mulher naquela época sem but filhos, a woman at that time who did not have ela era kids, considerada she inferior. was considered E a lei inferior. dizia que o marido podia até abandoná-la And the só pelo lady said fato that she dela não could ter even filhos. abandon her because she did not have A gente vai kids. ver que Eucana não abandonou Ana, We see that Elkanah did not abandon Elkanah Hannah. amava Ana, Elkanah loved Hannah. mas Eucana não podia resolver But o problema de Elkanah Ana. could not solve Hannah's problem. Ana estava triste e ela sabia Hannah onde ela was sad precisava and she buscar a knew sua where she ajuda. had to seek for help. Você já passou por alguma situação na sua Have you vida ever been through a situation in your em life que as pessoas até tentam ajudar? in which people even try to help? As pessoas podem até estar orando por People may você, even be praying for you. mas no final das contas você pensa e fala assim, But in gente, the end you stop and think, só Deus. only God can do Ana, ela it. passava por uma situação que ela sabia que era só Hannah was going through a Deus. situation where she knew that it could only be with God. Mas o que eu acho interessante de Ana But what I think is so interesting é about que ela Hannah podia ter ficado com raiva de is that Deus. she could have been angry Ela at podia ter God. virado para Deus e falado, Senhor, o Senhor deu para Penina. She could have turned to God and said, you Que gave pelo a visto child era to pouquinho Penina, má, né? Não era who tão... seemed to be a little bit of an evil O Senhor person. deu para Penina e o Senhor não me But you deu. gave Penina, but you didn't give me. Você já conhece aquela pessoa que ao invés dela se aproximar de You know that Deus person who, instead of turning towards God, diante de uma dificuldade, when they are faced with ela parece que difficulty, só reclama it de seems Deus like they only complain e about fica com God raiva de and they Deus. get angry at God. Todos nós passamos por We all dificuldades, go through hardships, independentemente de qual seja. regardless of what it E nós is. temos duas opções. We have two options. Ou a gente fica com raiva de We Deus e either abandona o get Senhor, angry at God, ou a gente se aproxima de or Deus we draw e close to derrama God nossa and alma we pour diante out do our soul Senhor. before the Lord. Ana, nesse momento, ela está se aproximando do Senhor. Hannah, in this moment, she's growing close. She's drawing Ela close to estava God. triste, a sua alma estava She was sad, amargurada, her soul was bitter, mas ela não deixou de but she buscar did ao not Senhor. stop seeking the Lord. Salmo 56:8 diz: Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Record my misery, list my tears on your scroll. Are they not in your record? Quando você passa por uma dificuldade, When you go through a hardship, você ora ainda mais do you intensamente? pray even more intensely? Ou você pensa assim, o Senhor não escuta as minhas orações mesmo? Or do you think, God doesn't hear my prayers Como é que é a anyway? nossa resposta diante de uma What is circunstância? our response to these Como é que é a circumstances? nossa resposta ao Senhor diante de uma What dificuldade? is our position before the Lord, before the O difficulties? salmista, ele chorava, mas chorava na The presença do Senhor. psalmist, he would cry, but he would cry in the Você presence of sabe the que aqui Lord. na igreja a gente sempre fala isso. You know that here at church we always say this. A vida com Deus não significa que a vida vai ser perfeita. Life with God does not mean it's going to be Nós perfect. vamos ter muitos We're obstáculos, going to have many obstacles. vamos ter muitos We're going to problemas, have many problems. mas diante desses But problemas, before these nós problems, precisamos decidir qual vai we ser a have to nossa, decide a what nossa our atitude. attitude is Se going nós to vamos be. ficar com raiva de If Deus, we're going to be angry ou nós at vamos God, nos aproximar de Deus. or if we're going to draw close Você to pode ter God. momentos em que você ficou triste, You may have moments when you were sad. e momentos que talvez você tenha falado, Senhor, por quê? Moments when you might have said, Lord, why? Mas em nenhum momento nós temos But in direito. none of these we have the right Nós não temos o We direito don't have the right de ficar com raiva to do be nosso Deus. angry at our God. Porque se nós somos filhos dele, Because if we are His se a children, Bíblia diz que tudo coopera para o if the bem Bible daqueles que says that amam a all things work Deus, together for the good of those se who a love Bíblia the Lord, declara que meu Deus é bom, if the Bible declares that my God is quem good, sou eu para who questionar a am bondade I do to Senhor? question God's goodness? Quantas pessoas viram e falam assim, mas será que Deus é bom mesmo? So many people say, but is God really good? Olha tantas coisas que acontecem Look na at minha everything that vida. happened in my Olha life. as coisas que acontecem no Look at the mundo. things that happen in the Querido, world. a sua Bíblia diz que Deus é bom? Does your Bible say that the A the sua Lord is Bíblia good? diz que a Does bondade the do Bible nosso say Deus, that His goodness, que o Senhor é bom. that the Lord is good? Ele não tem só That bondade, He's mas not Ele é only bom. possess goodness, Ele but that não He só is ama, good. mas Ele He's é not only amor. loves, but He is Quem love. somos nós para questionar Who a are we bondade to do nosso question the Deus? goodness of our Mas é God? claro que vamos ter momentos de But of tristeza. course you're going to go through moments of É sadness. claro que nós vamos ter momentos de Of course you're angústia. going to have moments of anguish. Nós vivemos nesse mundo. We live in Nós this vivemos world. diante de tantas We circunstâncias live before difíceis. so many difficult circumstances. Mas o que a Bíblia nos mostra é que But what the mesmo nos Bible shows momentos us de is angústia, that even in the moments of anguish, mesmo nos momentos de even tristeza, in
in the moments of nós sadness, precisamos aprender a se chegar we diante do can Senhor. learn to draw close to the Lord. Ana, ela estava angustiada. Hannah, she was anguished. Ana, a Bíblia fala que a sua alma estava The amargurada. Bible says that her soul was bitter and Mas ela downcast. sabia que não adiantava ela sair reclamando de But Deus she para todo knew that it mundo. was useless for her to complain about God to Não everyone. adiantava ela ficar com raiva de It Deus. was useless for her to be angry at Aí ela God. foi à presença do She Senhor. went to the Lord's E ela fez presence uma oração de and she entrega. made a prayer of surrender. Ó Senhor dos exércitos, tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Lord Almighty, if you only look on your servant's misery and remember me, and do not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life. Ana não tinha muito, Hannah didn't have a lot, mas o que ela tinha, but ela what she entregou. had, she surrendered Você to está the Lord. entendendo que ela entregou a vida de um Do you filho understand that she surrendered the life of a son que ela nem tinha? that she didn't even have yet? Ana chegou diante do Senhor Hannah came before e the falou: Lord Senhor, se o Senhor and lembrares she de said, mim, Lord, if you se o remember Senhor me, tiver graça através da if sua you have grace misericórdia. through your mercy. Ana sabia qual era a sua posição Hannah diante knew do what her Senhor. positioning was before the Acho Lord. muito triste cristãos que entram na I find presença it de so Deus sad to see Christians who come into the presence e of eles God demandam algo do and they Senhor. demand something from E the Lord. Senhor, o Senhor precisa me Lord, fazer you isso have na minha to do vida. this in my life. O Senhor tem que fazer isso. You must do Senhor, this. eu vou às quintas, vou aos Lord, I'm gonna domingos. go on Thursdays, Senhor, eu I estou go on lendo a Sundays, Bíblia. I'm reading the O Senhor Bible. precisa fazer You isso na minha have to vida. do this in my Ou life. aquelas pessoas que fazem de forma Or disfarçada. those people who do that disguised. Senhor, eu declaro essa vitória sobre a minha Lord, vida I declare agora. this victory over my life E aí a now. gente demanda And coisas then do we Senhor. demand things of the Lord. Ana entrou na presença de Deus e Hannah disse: walked to the presence of the Senhor, Lord se o and Senhor said, lembrares de Lord, mim, if you remember me, Senhor, tem misericórdia de Lord, mim. have mercy on me. Quantas vezes a gente precisa orar e ter essa So many posição times we have diante to do pray Senhor? and have the same Senhor, stance tem before the Lord. misericórdia dessa Lord, situação. have mercy on this situation. Senhor, tem misericórdia da minha Lord, have vida. mercy on my life. Senhor, lembra-te de mim. Lord, remember E me. se o Senhor lembrar, And if you eu remember, entrego a Ti toda a glória, I toda a honra, surrender you todo all the glory, all louvor. the honor, all the praise. O que Ana estava falando é: Senhor, se o Senhor me der esse filho, What Hannah was saying was, if you give me the son, esse filho vai ser dedicado ao Senhor it's going todos to os be dias da vida dele. dedicated to you every day of his E life. a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ora. And we have to be careful with what we pray of. Ana sabia exatamente o que ela estava apresentando ao Hannah knew Senhor. exactly what she was presenting to the Muitas vezes a Lord. gente fala assim: Senhor, eu te entrego a minha casa. Many times we say, Lord, I Senhor, eu te surrender to entrego my os meus house. filhos. I surrender to you my Senhor, eu te entrego children. o meu I casamento. surrender to you my Mas no final das marriage. contas a gente vive como a But gente in the quer. end, we live however A we gente faz want as coisas como a gente to. We quiser. do things however we want É aquela to. coisa que a gente vem no culto e a gente fala: Senhor, eis-me aqui, And me so we envia go para to the todos os service lugares and que o we say, Senhor Lord, quiser. here I am, send me wherever you Aí o want. Senhor vai lá e faz algo. And then the Lord goes and he does E a gente fala: Ai, something. Senhor, não quero ir não. And we say, Lord, I don't want to go. É aquela oração que a gente faz diante do It's that Senhor, prayer we make before the Lord. porque meio que a gente já é acostumado em Because fazer. we're kind of used to doing Mas a gente precisa it. tomar cuidado com o que a But gente we have ora to be diante do careful Senhor. of what we pray before the Lord. Eu lembro que desde I adolescente remember that ever since I was a eu teenager, orava e falava: Senhor, eis-me I would aqui. pray and say, Lord, Me here I envia para am. onde o Senhor quiser. Send me wherever you want me Ah, to. Senhor, estou aqui. Deus já tinha falado que eu ia para as Lord, I'm here. missões. God had already said that I would go to Aí o missions. Senhor, eu já falei para vocês que eu tinha um pôster da And I already África no meu told you that I had this quarto. Africa poster in my room. E aí eu falei: Senhor, me And envia, then I me would say, envia. Lord, send me, send me. E aí uma vez eu estava aqui nos Estados And Unidos, once I was here in the já United tinha me States, mudado, I had already moved. e eu estava orando na minha And I was sala. praying in the living room. E aí eu estava assim: ai, Senhor, por que o Senhor me mandou para And cá? I was saying, Lord, why did you send me E here? na hora, And gente, foi immediately, na it was hora, eu me vi adolescente. I would see myself as a Falando: teenager Senhor, eis-me saying, aqui. Lord, here I am. E na hora o Espírito Santo falou And comigo: immediately the Holy Spirit spoke to me. por que esse eis-me aqui é só para fazer a sua vontade ou a Why is the vontade here do I Senhor? am to do only your will and not my A gente will? precisa entender o que a gente ora We diante have do to Senhor. understand E what we pray graças a before Deus the eu tô Lord. aqui, querida. And thank God I'm here. E hoje eu sou feliz neste And lugar. today I'm happy here. Mas independentemente, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ora But diante we do have to be Senhor. careful about what we pray before the Lord. Se a gente clama por algo, If we cry out se for eu falo pro something, Senhor que eu entrego a minha vida if a I say Ele, that I surrender to Him my life, se eu falo pro Senhor que eu entrego o meu futuro a if I tell Him Ele, that I surrender my future mas eu to quero Him, tomar todas as decisões. but I want to make all the decisions, Se eu entrego os meus if I filhos, surrender my children, mas eu não educo os meus filhos no caminho but do I don't Senhor. raise them in the ways of the Se eu Lord, falo eis-me aqui, if I say here I e aí am, o Senhor quer me usar, and then He wants to use mas aí me, eu não quero mais. but then I don't Nós want it precisamos tomar anymore. cuidado com o que a We have gente to be ora careful diante about do what we pray before the Senhor. Lord. A gente precisa estar sempre We consciente have do to que be a gente always apresenta ao conscious of what Senhor. we present to the Lord. O que eu acho lindo nessa What passagem I find it beautiful in é this que fala que passage Ana ela estava orando is that it silenciosamente. says that Hannah was praying silently. Você já teve um período de tanta dor Have you ever had a period of so much pain que a sua oração era uma oração that your silenciosa? prayer was just a silent prayer? A Bíblia diz que tem momentos que a gente ora The diante do Bible said there are Senhor moments when we pray before the com Lord gemidos inexprimíveis. with
inaudible That's hard. I don't know. groans Yeah. Com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. before the Lord. Era tanta dor, It was so Rihanna. much pain. Era tanta dor que ela tinha. It was so much pain that she had. Que ela estava orando ali And she silenciosamente. was just there Não praying saía silently. voz, não There saía was no barulho. voice coming out. There was no noise. Quantas vezes a gente passa por situações na So many vida times we go through situations in em que life. é aquele momento que você está chorando It is that moment tanto when you're crying so que much parece que não sai a sua voz. that it feels like your voice is not coming Ou out. aquele momento da noite Or the moment in the que está night todo mundo dormindo where everyone is e aí você asleep. chora diante And do then you Senhor. cry before the E Lord. aquele choro que é It is that silencioso. cry that it's silent. Talvez as pessoas à sua volta não Maybe escutem. people around you don't hear Talvez as it. pessoas da sua própria casa nem Maybe saibam. people in your own home, they don't know Mas about mesmo a it. oração que é silenciosa But para os even the outros, prayer that is silent to o others nosso Deus escuta. is heard by God. O nosso Deus ouve Our as God, He nossas hears our orações. prayers. A oração era silenciosa para quem estava em volta de Ana. The prayer was silent to those who were around Mas Hannah. não há uma oração, But there's queridos, not a single que o prayer nosso Senhor não escute. that our Lord does Ele not pode hear. não nos responder He como a may gente not quer, answer the way that we want na to. hora que a gente quer, When we do want to, jeito que a the gente way quer. that we want E to. talvez ele diga não. And maybe He might say no. Mas ele escuta e faz o But que é He melhor hears them para a and He nossa does the vida. best for our Mas lives. o nosso Deus escuta. But our God, He É isso que o hears. salmista está falando. That's what Ele the colhe as psalmist is minhas saying. He lágrimas. gathers my tears. É o Deus que cuida da minha He's the God alma. who takes care of my soul. E continua falando, enquanto And ela he keeps continuava a on orar saying. diante do Senhor, ele observava a sua boca. E como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Hannah was praying in her heart as her lips were moving, but her voice was not heard. É coragem a gente ser vulnerável diante do It's Senhor. brave for us to be vulnerable before Orar the Lord. silenciosamente Praying silently, também é uma oração corajosa. it's also a courageous A gente prayer. acha que a oração We corajosa é think só that aquela que courageous você prayers vai, você are ora alto only the ones where you pray out loud e você declara tudo and na you sua declare vida everything in your e você life, fala tudo de and you positivo. say all of the positive Queridos, things. oração The silenciosa. silent A prayer, oração que a gente entrega a nossa the prayer where we alma. pour out our soul, Todas as nossas angústias, our todas as anguish, nossas all of our tristezas, sadness, todos os nossos questionamentos. questioning. Quando a gente vem diante When do we Senhor, come before the é Lord, uma oração that is a corajosa. courageous Nós prayer. estamos decidindo sermos We are vulneráveis diante do deciding to be Senhor. vulnerable before the Lord. Quando você continua vindo à When you igreja, keep on coming to the church, mesmo que o seu mundo pareça todo preto e even if branco, your word seems like it's black and você white, está sendo you are corajoso. being courageous. Quando você não desiste de buscar o When you don't give Senhor, up on seeking the mesmo Lord, quando você está triste, even when you are você está sad, sendo you are being corajoso. brave. Quando você permanece com o Senhor, When you remain with the mesmo Lord, que as pessoas à sua volta tenham te even abandonado, when people around you have você está sendo abandoned you, you are being corajoso. brave. Quando você permanece When crendo, you remain believing, mesmo em meio às dúvidas, even in the middle of the mesmo doubts, que os médicos já tenham even if the declarado doctors have algo, already declared mesmo que a something, doença esteja even if ali, the disease mas você is continua there, crendo que but o seu you Deus keep é on bom. believing Queridos, because é your God is good. coragem. It's É quando a bravery. gente permanece, When we remain, mesmo em meio à even in the tristeza, midst of the mesmo em sadness, meio às even in the dificuldades. midst of the É uma oração difficulties, corajosa. it's a brave Quando a prayer. gente coloca o nosso coração diante do When we Senhor, place our hearts before the quando a Lord, gente entrega as nossas when we tristezas, surrender to Him our as nossas sadness, amarguras, our bitterness, é coragem. it's brave. Quando você pega a sua Bíblia para when we ler, take up your mesmo que Bible você to esteja read it, cansado do dia a even dia, if you're tired because of the day, mesmo que você esteja desanimado, even if you're mas discouraged, você pega a sua Bíblia para when you ler pick up your e Bible fala, to Senhor, read it and fala you say, comigo, Lord, Senhor. speak to me. Senhor, me ajuda, Lord, Senhor. help me. É coragem. It's brave. É coragem. It's É courageous. ser vulnerável diante do It's Senhor. being vulnerable É before the Lord coragem. is courageous. A oração silenciosa, The silent prayer ela pode até não ser ouvida pelas pessoas à nossa volta. may not even be heard by people Talvez around ninguém us. saiba o quão corajoso você realmente Maybe é. no one knows how truly brave Tem you are. muitas pessoas que parecem Many people, corajosas, they seem to be brave. mas talvez ninguém saiba a dor que você But carrega maybe no one knows the e a pain that you're força que você carrying faz and todos the os strength dias that you make para every day permanecer fiel ao Senhor. to remain faithful to the Lord. Você é You are corajoso? brave. Quanto mesmo que as suas orações sejam Even silenciosas. when your prayers are silent. Talvez aqui ninguém tenha noção da dor que hoje você está carregando. Maybe people here have no idea of the pain you're carrying. Talvez eu não saiba como é que foi a sua semana, Maybe I don't know how your as week has circunstâncias been, que você está the passando, circumstances you're os going problemas que through, você tem em the casa. problems you have at home. Talvez aqui ninguém tenha a mínima ideia. Maybe no one here has any idea. A gente passa uma maquiagem, mulheres, né? Passam, não sei. Women, we put some makeup Passam uma on, maquiagem, se arrumam. we get dressed, Os homens botam sua melhor men camiseta. put their best shirts, A gente vem pra igreja, we come to church, a gente se abraça, we hug each a gente other, fala a paz do Senhor, we say, né? Que, God bless Deus te you, abençoe. E aí a gente canta. and then we sing, Mas talvez ninguém saiba but maybe no one realmente knows a dor que você está truly carregando. the pain that you are carrying. A oração The silenciosa. silent prayer. É aquela oração que as pessoas não têm That ideia. prayer that people have no idea. Mas você está carregando o mundo But ali. you are carrying the Mas world você on não your está back. desistindo. But you're not giving up. Porque você sabe que o melhor Because you lugar know that the best é na place presença is do in the nosso presence of Deus. our God. Salmo 34:18
18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Deus está perto daqueles que o buscam, The Lord is close to those who seek daqueles Him. que realmente creem no Those seu who truly nome. believe in His name. Aqueles que creem no Senhor Those who believe in the nunca Lord, serão they will never abandonados. be abandoned. Aqueles que creem Those quem who é o nosso believe and Deus know who our God sabem is. que mesmo que a vida seja They know that difícil, even though life is o nosso Deus difficult, continua presente. our Lord is Ele still continua present. bom. He's still Ele good. continua sendo o Deus que dá He is paz. still the God who gives peace. Ele continua sendo o Deus que nos He is sustenta. still the Lord who sustains Deus us. ama um coração God quebrantado loves a broken heart e uma alma que se derrama na and a presença do soul Senhor. that pours out self before the Lord. A gente sempre fala de coração quebrantado. Always talks about a heart that is Gente, broken. um coração quebrantado não é só aquela pessoa que não para de chorar, The não. broken heart is not a person that cannot stop crying. Um coração quebrantado é aquele que é literalmente tocado A pela broken dor, heart is the one that is literally touched by pain. que entende a sua dependência de That Deus. understands that its dependence on Aquele God. coração que muitas vezes é tocado pelo The arrependimento. heart that many times is touched by repentance. Aquele coração que entende que The precisa heart de that Deus. understands that it needs God. E é um coração aberto para It ser is the heart that moldado is pelo open to Senhor. being shaped by the Lord. Isso é um coração quebrantado. This is a broken heart. É aquele coração que vem na presença de The heart that Deus comes to the presence of e God. entende o peso do seu It pecado. understands the weight of the Pede sin. arrependimento. Asks for repentance. Pede perdão. Asks for E Deus forgiveness. fala: Senhor, me molda, me transforma. And it says, Lord, shape me, transform Ou aquela me. pessoa que vem de tanta Or that tristeza person who comes from so e much fala: Senhor, as sadness. pessoas me And abandonaram. say, Lord, people have abandoned Pessoas me. me traíram, People have betrayed pessoas me me. machucaram, People have hurt mas me. eu sei que o Senhor But é I bom. know that Me you dá are good. fé, Senhor, para Give me prosseguir. faith to Me dá proceed. força para perdoar. Give me strength Eu to quero ser forgive. moldado pela I sua want to be palavra. shaped by your word. Salmo 51:17 diz: Psalm 51 says, os sacrifícios que agradam a Deus não são... Desculpa, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. O que é triste é que muita gente, What is sad mesmo em meio à is dificuldade, that many people, even when they're going through the não pain, consegue abrir mão do seu they orgulho. cannot let go Do seu orgulho. of their pride. Não conseguem ter um coração quebrantado na They presença cannot do have a Senhor. broken heart before the presence O of the orgulho Lord. é tão grande. Their pride is O, so big. o proud, né? O orgulho é tão grande nessa so pessoa proud que ela não consegue vir para Deus pedir that they ajuda. cannot come to God to ask for É aquela help. pessoa que acha que consegue It's that resolver person tudo. who thinks they can solve Ou aquela everything. pessoa que fica com raiva de Deus. Or that person who is angry at Se o God. Senhor não fez isso até agora, If you didn't do o Senhor it, não vai fazer you're mais. never gonna do Só que it. tudo isso, queridos, é But orgulho. all of that is pride. Corajosos são aqueles que se tornam vulneráveis na Courageous are presença the do Senhor. ones who become vulnerable in E the que falam: presence of Senhor, God me and ajuda. will say, Lord, help Sabe me. aquela pessoa que fala assim: olha, eu até perdoo essa You know pessoa, that person who says, I even forgive that mas isso aqui eu person. nunca vou perdoar, não. But this, I'm never going E to aí a Bíblia forgive. diz que a gente tem que perdoar The Bible says that we have to forgive 70 vezes 7. 70 times E que a gente 7. perdoar todas as we have to vezes. forgive E aí every você pensa time. assim: pastora, você não sabe o que essa pessoa fez And then you comigo. say, Pastor, you don't know what this person A did to Bíblia me. diz que a gente tem que The perdoar. Bible says we Então a have to gente vem forgive. diante do So we Senhor. come before the E ao invés Lord. de falar que a gente é And assim, instead of saying that I am ou like que this, essa é a minha or that personalidade, this is my ou personality, que eu sou assim mesmo or e não that, vou yeah, mudar, this is how I am, I'm a not gente gonna vem change. diante do Senhor We e a gente come fala: before Senhor, the Lord and me we say, ajuda Lord, a help me perdoar. to forgive. Tá doendo, It hurts. é It's difícil, difficult. eu tô rancorosa, I am bitter. eu tô cheia de I mágoa, am full of mas me bitterness. ajuda a But Lord, perdoar. help me to forgive. Me ajuda, Senhor. Help me, Lord. Corajosos não são aqueles que querem continuar fazendo a sua vontade. The courageous are not the ones who want to do their O will. mundo fala pra você que isso é The coragem. world tells you that this is bravery. Vai lá, encara, faz tudo Go que seu and coração face mandar. it, do whatever your Você heart está sendo tells corajoso. you to. You are being brave. Corajoso é aquele que faz a vontade de Courageous Deus. is the one who does Que God's vai lá e will fala: Senhor, essa pessoa goes- pisou em mim. and says, Lord, this person stepped on me. Mas o Senhor diz pra eu perdoar. But you tell me to Porque se eu forgive. não perdoar, o Senhor não me perdoa. Because if I don't forgive, you Então, don't forgive Senhor, me. me ajuda. So, Lord, help me. Você pode até não perdoar naquele You dia. even not forgive Pode that ser um day. processo, tem pessoas que It passam por might be a processos de process. Some anos. people go through a process of years. Mas a gente não desiste. But we don't give A gente up. continua orando. We keep on Senhor, me praying. ajuda. Lord, help Senhor, me. vai à minha frente. Lord, go before Senhor, me dá me. sabedoria para Lord, lidar com os give me meus wisdom filhos. to deal with my Senhor, me dá children. sabedoria para lidar com o meu Lord, give me casamento. wisdom to deal with my marriage. Senhor, me dá coragem para eu poder avançar. Lord, give me courage to keep on going. Me dá ânimo, Senhor, para eu poder te buscar. Give me, Lord, strength to keep on seeking Essas you. sim são as orações These are corajosas the diante do courageous Senhor. prayers before the Lord. Eli, de tanto que Ana chorava, Eli, of so much that Hannah was praying, a Bíblia diz que ele achou que ela estava the Bible embriagada. says that Eli thought that she was drunk. E ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante And do he Senhor. looks at her and he says, how long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not so, my lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply
deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Eu até rio de Eli, porque eu falei, gente, Eli, I even laughed at Eli. nem perguntou nada, já chegou falando, Didn't even tira essa ask bebida, anything. minha He's already filha. telling her to stop E a Ana falou drinking. assim, não é isso. And she's saying, Eu "It's estou not com uma that. alma muito angustiada. My soul is Eu acho downcast." lindo o que ela fala agora. And Ela I fala, find what she says e eu beautiful. estava derramando a minha alma I was diante pouring do out Senhor. my soul to the Lord. Ana estava derramando a sua Hannah alma was diante pouring do out her Senhor. soul before the Lord. Quando a gente vai na Bíblia, a gente vê nos momentos mais difíceis quando Jó, ele When we começa see a in the clamar Bible, ao Job, Senhor in one of his hardest moments, he cries out to em the meio à Lord. sua angústia. In the middle of his A gente já vê anguish, Jeremias we see de tanto Jeremiah, lamentou do sofrimento he do povo. lamented so much the suffering of the people. Pedro, que chorou amargamente depois de ele ter ali falado e negado We see Jesus. Peter, who cried bitterly because he had denied Jesus. Jonas, que clamou em desespero quando ele estava Jonah, na barriga do cried in peixe. despair when he was in the fish's Davi, belly. e Davi nos Salmos And David constantemente, constantly in the ele abre o seu Psalms, coração diante he do Senhor. opens his heart before the Lord. Mas tem um But there is one que também derramou a sua alma who poured completamente his diante soul de Deus. completely before God. E o nosso maior And exemplo, it's our greatest example, que aconteceu lá no Jardim de which happened in the Getsemane, Garden of em que a Gethsemane, gente vê Jesus derramando a when we sua alma see diante Jesus do Pai. pouring his soul before the Father. Profunda tristeza. Deep sadness. Antes de ir para a cruz, Before going to the Jesus cross, derrama a Jesus sua pours alma. his soul. Tem muitas vezes na minha vida Many times in my life, que quando eu tô orando, that when I'm eu praying, falo assim, Senhor, agora I eu tô no say, Jardim de Lord, Getsemane. now I'm in the Gethsemane. Agora eu vou derramar a minha Now I'm alma going aqui. to pour out my soul Tem here. vários dias que quando são dias são There difíceis. are many days when they are difficult. Até o pastor Thomas já sabe. Even Pastor Ele fala Thomas assim, knows. vai lá orar um He pouquinho. says, go there, pray a little. Vai lá fazer o seu He says, devocional. go do your E é devotional. aquele momento que eu boto o meu louvor. It is the moment when I put my Eu prayer, tenho um my lugar no meu worship. quarto que é perfeito I para have deitar a no chão. place in my bedroom that is perfect to Eu lay down aprendi on isso, the eu floor. lembro de criança, And I muitas vezes, remember as a child, abrir a porta da minha mãe, opening my do quarto mother's da minha mãe, bedroom, e minha mãe ela botava um lençol and no my mom chão, would put a bed sheet on the e ela, floor, e ela ficava esticada no and she chão, would just be laying there on e the ela floor, ficava ouvindo and she would be louvores. listening to worship. E hoje eu faço a mesma And coisa. today I do the same. Eu entro no meu I quarto, go into my room, eu me jogo no chão, I throw myself on the floor, e eu fico ouvindo os and I'm louvores, just listening to e eu fico worship, orando ao and I'm Senhor. praying to the E é Lord. naquele momento And it's in that que eu me moment sinto literalmente no that Jardim I de feel Getsemane, falando, completely in Senhor, the aqui Gethsemane, está, saying, Senhor. Lord, Eu coloco diante de I place Ti. it all before you. Essas são as preocupações, These are the worries. essas são as minhas gratidões, These are the essas são as gratitude. minhas alegrias. These are my joys. E aí eu clamo pela minha vida, then I cry out for eu clamo my pela life. vida do meu I marido, cry out for my eu clamo husband's pela life. vida da I igreja. cry out for E the aí life eu of vou the church. orando e And orando, then e I'm colocando a praying minha and alma praying diante do and pouring Senhor. my soul before the Eu sou uma Lord. pessoa que vocês sabem que eu choro fácil. I am a person who you know that I Mas cry você não very precisa easily. chorar para entregar as But you coisas don't para o have to Senhor. cry to present things to the Lord. Mas entrega de forma vulnerável ao But present it Senhor. all to God in an honest way. Não é só chorando que a gente está It's not just quebrantado. crying As pessoas that we're acham que você tem que brokenhearted. chorar para estar People think that you have quebrantado. to cry in order to be brokenhearted. Não é isso, é que It's not about quando o that. Espírito Santo começa a It's mover, while the Holy Spirit starts e to aquilo move. vai movendo em nós. And that moves in Eu sou uma us. pessoa que eu sou I'm a sensível. person who I'm very E eu sensitive. choro diante do So I Senhor. cry before the Mas se Lord. você é uma pessoa que é difícil de chorar, But for you, if for you it's difficult está to tudo cry, bem. it's Você okay. continua You entregando keep ao on Senhor. surrendering to the Lord. A gente coloca coisas na nossa We put cabeça. things in our E a gente mind. pensa assim, se eu não estou And we chorando, eu não think, estou if I'm not entregando. crying, then I'm not surrendering it all. Queridos, entrega. Você Surrender sabe it o to que é Him. sincero ou You não. know what is O mais honest and what is importante é a gente not. ter um coração The most sincero important diante thing do is to have an Senhor. honest heart before the Lord. Com Deus a gente não precisa fingir. With God, we don't have to Tem pretend. pessoas que a gente vai ter que There fingir. are people that we have to pretend with Mas them. com Deus a gente não But with finge. God, we never Não adianta pretend. você chegar no seu trabalho e estar sempre chorando, It's tá toda useless for you deprimida. to get to work every day Às and vezes you're no crying. trabalho a gente tem que ser forte. Sometimes at work we have to Mas be a gente tem essa strong. impressão estranha But we have this wrong de que na frente de impression Deus a gente tem que ser that before forte. the Lord we have to be strong. Gente, Deus já conhece o God nosso coração. already knows our Deus já heart. sabe o que a gente He está already passando. knows what we're O que going Deus through. quer é um coração What God wants is a quebrantado. broken E um heart. coração quebrantado And the Deus não broken heart He will despreza. never despise. É muito triste que a gente olha para a Bíblia e fica It's assim, sad because we look at the nossa, Bible Davi e Jeremias, and eles we eram say os David and bobões. Jeremiah, they're Não so eram silly. homens de They were verdade. not true men. Gente, homem de verdade True men é aquele que se are entrega the diante ones do who Senhor e fala, surrender Senhor, themselves before the Lord and não they say, sei o que fazer com os meus Lord, I filhos. don't know what to do with my Senhor, me children. ajuda com a minha Lord, esposa. help me with Me my ajuda a wife. lidar com essa Help me to situação, deal with Senhor. this A gente situation, pede God. ajuda para We Deus. ask God for help. A gente clama ao We Senhor. cry out to the Lord. Porque o Senhor é aquele que Because pode the nos Lord is the one ajudar. who can help A us. gente enfrenta o nosso pecado. face our sins. A gente fala, Senhor, eu não devia ter We feito say, Lord, I isso. should not have done Me ajuda a this. ter força. Help me to have A gente strength. pede arrependimento. We ask for A gente forgiveness. prossegue. We proceed. Com Deus precisa ter With God, we vulnerabilidade. need to have vulnerability. Com Deus a gente precisa ser With God, we need sincero. to be honest. Não adianta a gente fingir que tá tudo bem. We cannot pretend that everything is É com fine. Deus, na presença It's dele, with God, que a gente in faz His igual presence, Ana. that we do A just gente like derrama Hannah. a nossa We pour out alma. our soul. Como
tem sido a sua vida de oração? How have your prayer life been? Você ora aquela oração que já Do é, you pray that prayer que as pessoas já esperam that oração pela people already comida. expect, that prayer for the Você food? ora antes de dormir, e aí você faz aquela oração Do you bonita. pray before going to bed and then you make that E aí você beautiful bota um prayer? monte de palavras na sua
suas orações, And then there's so many words in your prayer, mas no final você não entregou o seu but in coração. the end you didn't pour out your soul. Acho muito interessante. Eu cresci em igreja. I think it's interesting. I grew up in the E eu lembro que church. tinha aquelas pessoas que eram os oradores And I profissionais da remember that there igreja. were those people who they were the professional E aí prayers of the chegava na church. oração, Then when it was time for a pessoa prayer, botava a voz para alto, né? that person would, set up their Senhor, voices. estamos aqui. They would pray like Então this. tudo bem, tem pessoas And que it's oram fine, assim. some people pray like that. Mas a gente precisa tomar cuidado. But we have to be careful. O que realmente a gente está declarando na nossa What are we oração truly declaring in our não são prayer? palavras bonitas que tocam o It's coração de not Deus. beautiful words that are going to A touch Bíblia está God's dizendo heart. que é um coração The Bible quebrantado says that it's a é que broken toca heart o coração do that Senhor. touches the heart of the Como Lord. tem sido a nossa oração? How have our prayer life Vão ter been? momentos que a gente vai ter There que, are going Senhor, to be moments Senhor, me ajuda a ter fé. we'll have to say, Lord, help me to Senhor, have eu faith. declaro cura sobre a minha Lord, vida I em nome de declare healing Jesus. over my life in Mas, Jesus' queridos, vão name. ter outros But momentos there are other que é, moments Senhor, eu não sei o que when fazer. it's, Lord, I don't know what to Senhor, do. me ajuda. Lord, help me. Senhor, lembra-te de mim. Lord, remember me. Senhor, tem misericórdia e Lord, graça have sobre a minha mercy and vida. grace over my E a life. gente clama And then we ao cry Senhor. out to the Lord. Ana não desistiu de clamar Hannah ao did Senhor. not give up on Nós crying não out to the Lord. podemos desistir We de cannot clamar give up on ao crying Senhor. out to the Lord. Às vezes aquela pessoa está passando por uma dificuldade e a gente fala Sometimes assim, the person is going through a hardship, pastor, já orei. and the person says, Deus já Pastor, sabe. I've prayed. God Eu não already preciso knows. ficar orando de novo. I don't have to keep on Me praying mostra about it. um exemplo na Bíblia Show me one de uma example in the pessoa que só orou Bible uma of a vez. person who prayed only once. Mostra um exemplo. Show me one example. Ana, ela é estéril há muito tempo. Hannah, she was barren for a long E time. Ana não desistia de And clamar Hannah diante do never Senhor. gave up on crying out before Ana the Lord. sabia de onde vinha a sua Hannah ajuda. knew where her help E Ana came continuava from. clamando diante de Hannah would Deus. keep on crying Senhor, tem before the misericórdia Lord. de mim. Have mercy on Senhor, me. me ajuda. Lord, help Senhor, me. olha para mim. Lord, cry, Senhor, eu look at creio me. em Ti. Lord, I believe Se o in Senhor you. me der esse filho, If you Senhor, eu give te me dou this toda a child, I'll glória. give you Ele all the viverá para glory. Ti. I'll live A for gente you. desiste muito fácil de We clamar. give up very É porque é easily on crying difícil pra out gente because it's difficult for falar us sobre isso. to talk about É this. difícil pra It's difficult gente. for us. Mas aí a gente esquece But que a then gente we precisa continuar forget that we have to clamando. keep on crying Davi out. clamou pela mesma coisa David diversas cried out for vezes. the same thing Várias many vezes times. vai ler salmos Several times que it's falam, Senhor, Psalms me livra dos meus that say, Lord, inimigos. deliver me from my Diversas enemies. vezes, queridos. So many A gente times. precisa aprender a We ter uma have vida de to clamor, learn to have a life uma of vida crying out, constante de a oração. constant life of Essa coisa de prayer. Deus já sabe. This whole thing of Vai God knows orar, already. Go vai pray. clamar, Go cry vai out. colocar diante do Go pour it Senhor. out before the Senhor, se o Lord. Senhor não me curou Lord, if you hoje, didn't heal eu me creio que o today, Senhor ainda pode I fazer believe that you amanhã. can still do it Senhor, que a sua tomorrow. vontade seja feita na May minha your will be done in vida. my life. E a gente continua And we clamando, keep on a crying gente continua out. We keep pedindo, on a gente asking. continua derramando a We nossa keep on pouring alma. out our soul. É hoje, é It's amanhã, today, it's é depois de tomorrow, amanhã. it's the day after E a gente tomorrow. continua derramando a And we nossa keep alma on diante do pouring out Senhor. our soul before the Que a gente Lord. tenha uma vida de clamor. May we have a life Você tá of entendendo que o que crying Ana out. fez aqui não Do foi you só understand that orar. what Hannah did here was not just praying. Ana clamou. Hannah cried out. Ana derramou a sua Hannah alma diante poured do out Senhor. her soul before Ela the falou, Lord. Senhor, tem misericórdia She de said, mim, Lord, have Senhor. mercy on us. A minha alma está amargurada. My soul is Eu estou bitter. triste, a minha I am oração está sad. eu tô tão triste que minha I oração am está so sad that silenciosa. my prayer is Mas ela wordless. não desistiu de clamar But na she did not give presença up on do praying Senhor. in the presence of the Não Lord. desista de clamar na Don't give presença up do on Senhor. praying in the presence of God. Chorar por chorar não vai resolver. Praying just for praying is not Mas, crying just mas for crying is not chorar going to solve na anything. presença do Senhor, But crying in the presence of clamar ao God, Senhor, crying out to the isso Lord, sim resolve os nossos that problemas. solves our problems. Isso sim nos traz That esperança. brings us hope. Nem sempre a resposta vai ser sim. Not always the answer is going Mas to Deus be vai yes. trazer paz, But God will bring Deus vai peace, trazer God força, will bring Deus vai strength, trazer God direção. will bring guidance. Nós precisamos entender We o que have realmente to é uma vida de understand clamor. what truly is a life of crying out. Reclamar não vai resolver os seus problemas. Complaining is not going to solve your problems. Falar mal das pessoas não vai resolver o Say seu bad things, talk problema. about other people's lives A is not gonna única solve your coisa que problems. realmente traz The solução only thing that gives us É solutions derramar a is nossa pouring alma out our diante do soul Senhor. before the Lord. É clamar ao Senhor, é crying out amar to ao the Lord, Senhor, it's loving the é fazer a Lord, vontade is de doing Deus. God's will. Por que muitas vezes a gente acha que a gente não precisa clamar? Why do many times we think we don't have to cry out? Olha o que 1 Pedro 5, Look what 6, 1 7 Peter diz. says. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Eu lembro até hoje de diversas orações que eu fiz diante do I Senhor. still remember many prayers that I did. No momento que o futuro parecia completamente In incerto, moments when everything seemed uncertain, e foi difícil. E eu it lembro, was difficult. e eu lembro de uma oração, e é interessante porque o Espírito Santo sempre me faz And lembrar. it's interesting because the Holy Spirit always reminds De uma me. oração que eu falei, Senhor, There was this prayer that I said, mesmo que eu não saiba para onde ir, Lord, even if I don't know where to go eu to, creio que se o Senhor for comigo, I believe that if you eu go with vou. me, I'm gonna go. É a oração de Moisés. It's Moses' Senhor, eu prayer. não vou se o
Senhor Lord, não I'm for. not gonna go if you don't go. Quando as pessoas machucam, When
people É hurt aquela us. oração corajosa que a gente faz e And fala, it's Senhor, that brave prayer that we make. eu tô com muita raiva. Lord, I'm very Senhor, eu angry. tô muito frustrado. Lord, I am very Ninguém aqui vai frustrated. falar que não fica com raiva. No one here is going to say that they don't get Senhor, eu angry. tô com raiva. Lord, I am angry. Eu tô I am frustrada. frustrated. Mas me dá força para But give me perdoar. strength to forgive. Me dá força Give para me the amar. strength to Me dá love. força para Give me the prosseguir. strength to keep on going. Aquele momento que a gente recebe uma notícia The moment when we receive e a news, gente tem que falar, Senhor, me and we ajuda have a to say, crer. Lord, help me believe. Me ajuda a crer. Help me to believe. A gente tem que ser honesto com We Deus. have to be honest É with aquele God. momento que passa e fala assim, It's Senhor, that será moment that we mesmo? see, Lord, is it true? E a gente fala, Senhor, me ajuda And we say, a Lord, crer. help me believe. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, I don't know what your hardship como is está today, o seu coração, how your heart is, mas uma coisa eu sei. but one A thing I gente não know, pode desistir we de cannot clamar. give up on A gente crying não out. pode desistir We de cannot orar. give up on A gente não praying. pode desistir de se We cannot give derramar a up on nossa pouring alma ourselves na presença do out Senhor. before the Lord. Deus ouviu a oração de Ana God heard Hannah's e prayer, concedeu-lhe um filho, and he gave her a son, um dos maiores profetas do one Antigo of the Testamento. greatest prophets of the Old Mas não para por aí. Testament. But it doesn't stop Olha que there. 1 Samuel Look 2:21 what 1 diz. Samuel 2 says. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do And the Senhor. Lord was gracious to Hannah. She gave birth to 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the boy Samuel grew up in the presence Quando a of the gente Lord. derrama a nossa alma na When presença we do pour Senhor, out our souls quando a in the gente quer presence of the fazer a Lord, vontade de when we want Deus, to do God's Deus will, faz muito mais do que a God, gente he does precisa. so much more than Deus what foi we need. muito além He com went Ana. far beyond Ele with falou assim, Hannah. eu lembrei de você. He says, I remembered you. Eu vou sim tomar a vida do Samuel no sentido de Yes, que I ele will será take meu, Samuel's será meu life, and it says profeta. that he's going to be my prophet. Mas eu te darei 3 But I'm gonna filhos. give you Eu te 3 darei 2 children. I'm gonna give you 2 filhas. Eu vou daughters. fazer ainda mais do I que am você me going to pediu. do even more than what you asked. Ana derramou a sua Hannah alma na poured out presença her do soul Senhor. before the Lord. E a Bíblia diz que o Senhor foi And the Bible bondoso says that the com Lord Ana. was good with E Hannah. depois do nascimento de And Samuel, after Samuel was born, Ana continuou derramando a sua Hannah alma diante kept do on Senhor. pouring out her soul before the Lord. Mas agora, em gratidão, But now, in gratitude, derrame a sua alma ao Senhor pour out your soul to em the meio Lord a in lágrimas the midst of tears ou em meio a or in sorrisos. the midst of laughter. 1 Samuel 2:2 fala da oração de Ana. 1 Samuel chapter 2 talks about Hannah's prayer. E é lindo porque a gente tem a oração de It is Ana beautiful because pedindo we have Samuel, Hannah's prayer pedindo o asking for filho. Samuel, asking for a son. E agora a gente tem a oração de Ana And now quando we ela have Hannah's declara com prayer, gratidão when diante she do Senhor. declares with Olha faith que before the linda Lord. é essa oração. Look how beautiful this Então prayer Ana is. orou assim: So Hannah prayed. o meu coração exulta no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. A minha boca dá risada dos meus inimigos, pois me alegro na tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Then Hannah prayed and said, my heart rejoices in the Lord. In the Lord, my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our Tem God. uma outra parte dessa oração que diz assim: Another part of the prayer says, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhe dar lugar de honra. Pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem He prevalece. raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He seats them with princes and has them inherit a throne of honor. For the foundations of the earth are the Lord's. On them he has set the world. He will guard the feet of his faithful servants, but the wicked will be silenced in the place of darkness. It is not by strength that one prevails. Ana, ela foi da angústia Hannah went from the anguish à gratidão. to the gratitude. Mas se tem algo que ela nunca parou But de if there's fazer, something that she never stopped doing, foi orar ao Senhor. was praying to the Lord. Ana derramou a sua alma na Hannah poured angústia. out her soul in the anguish. E Ana continuou derramando a sua And alma Hannah kept on na pouring out her gratidão. soul in gratitude. Independentemente do dia bom ou ruim, Regardless of the queridos, good day or the nós bad day, precisamos aprender a derramar a we have nossa to alma diante learn do to Senhor. pour out our soul A before gente the Lord. derrama em gratidão. We pour out A in gente gratitude. derrama em We tristeza. pour out in A gente sadness. derrama em louvor. We pour out in A gente worship. derrama em dificuldades, We pour out in the independente difficult. do que a gente estiver passando. Regardless of what A we're gente going derrama a through, nossa alma we pour diante out our do soul Senhor. before the Lord. Ana sabia, ela declara Hannah que knew Deus and era a she rocha declares that dela. God was her rock. Mesmo quando a sua vida toda Even when parecia your whole incerta. life seems uncertain, Aprenda a orar como Ana, learn to pray like Hannah, uma mulher corajosa, a woman who was que brave, diante das dificuldades who da before vida the hardships of life, ou diante das or vitórias da before the vida, victories of life, Ana orou e derramou Hannah a sua prayed alma and poured out diante her do soul Senhor. before the Lord. Nós precisamos aprender a we derramar have to learn a nossa to alma pour out our diante souls do before Senhor. the Lord. Talvez a sua oração hoje seja de Maybe your clamor, prayer today is of crying ou out, talvez a sua oração hoje seja de gratidão. or maybe today is just of gratitude. Independentemente, Regardless of nós it, derramamos a nossa alma diante do Senhor.
Quando a gente vê Ana derramando, orando ao Senhor, a Bíblia diz que ela estava no When we santuário de see Hannah Deus. praying to the Lord, we see that she was praying at the altar. Hoje nós estamos no santuário do Today Senhor. we are at the altar. Nós estamos na casa do We Senhor. are in the house of God. E hoje eu quero convidar você So I a want to fazer a invite sua you today oração to make diante your do Senhor. prayer before the Lord. E você pode orar clamando, você pode orar Cry agradecendo, out, asking. independente